Gostaria de conversar com vocês aqui nesta noite sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, todos nós que estamos aqui nesta noite, temos o anseio no nosso coração de vivermos na direção e na orientação do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar personagens, homens de Deus, que andaram na direção e na orientação divina. Por isso eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nós leremos do versículo 23 até o verso de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 23. O texto que nós vamos ler, ele dá continuidade a uma história, a um episódio que aconteceu com a vida de dois personagens bíblicos, Pedro e João. Pedro e João haviam ido ao templo para orar, e quando eles se dirigem ao templo para orar, há um homem coxo na porta pedindo esmola. E então Pedro e João, não tendo nada para dar àquele homem, para que pudesse satisfazer a sua vontade no pedido que lhe havia sido realizado nas esmolas, eles dizem: olha, nós não temos ouro nem prata, mas tudo que temos te damos, em nome de Jesus levanta e anda. E diz então o texto bíblico que o milagre aconteceu na vida daquele coxo, e ele se levantou. Com isso, os principais sacerdotes ficaram enfurecidos, tomados de raiva do que estava acontecendo, e prenderam Pedro e João. Os homens foram presos, e eles tiveram um diálogo, um discurso com os principais anciãos e também com os grandes sumos sacerdotes, Anás, Caifás, João, Alexandre e outros que estavam juntos naquele momento. E então no discurso, no diálogo, os sacerdotes pediam, ou melhor, exigiam que João e Pedro não mais falassem a respeito do nome de Jesus para aqueles que eles conheciam. E então eles respondem: como poderemos nós deixar de anunciar aquilo que vimos e ouvimos? Não podemos. E eles são pressionados, são coagidos a não anunciarem mais as boas novas do Evangelho. Entretanto, esses homens ousadamente dizem que mais importaria a eles agradar a Deus do que agradar aos homens. Não tendo o que fazer, os sacerdotes, os anciãos, chegaram à conclusão que não podiam mantê-los presos e os libertaram. E quando eles são libertos, nós entramos no texto que vamos ler. Acompanhem comigo aí na sua palavra. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o teu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam
corajosamente a palavra de Deus. Amém, até aí. O texto bíblico mostra a postura dos cristãos na igreja primitiva, quando ouviram a notícia, a informação de tudo quanto Deus havia feito através da vida de Pedro e João, diante dos momentos que eles vivenciaram. O que me chama a atenção e aonde eu gostaria que o teu foco estivesse, juntamente comigo nesta noite, é para essa expressão que nós encontramos no versículo de número 31, em que diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Nós que estamos aqui, cremos na Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no Criador, no Pai que sustenta, governa todas as coisas, no seu único Filho que deu a sua vida na cruz do Calvário em nosso favor, e na ação, no mover, na presença, na pessoa do Espírito Santo, enviado como Consolador, para nos auxiliar em nossa jornada. Cremos na Trindade. A nossa expressão de fé, ela se revela em um único Deus, um único Senhor, que se manifesta em 3 pessoas. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós e faz de nós o seu templo. Nós estamos aqui nessa noite, podemos vencer as nossas batalhas do cotidiano, única e exclusivamente por causa da presença de Deus em nós, por meio do seu Espírito. Há um livro chamado O Deus Esquecido, escrito por Francis Chan, que ele trabalha muito sobre a questão do Espírito Santo. Ele fala sobre a luta que ocorreu ou ocorre até hoje em muitas igrejas, principalmente nos Estados Unidos da América, em que o mover, o agir do Espírito Santo é posto de lado. Eu não sei você, mas quando eu me converti, entreguei minha vida a Cristo Jesus, eu li vários livros. E alguns talvez aqui tenham lido alguns livros que ficaram muito conhecidos na época, entre eles um do Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo. Alguém aqui leu? Esse livro trabalhava um pouco da questão do Espírito Santo. Ficou muito conhecido até porque a forma como ele abordava o Espírito Santo tinha sem dúvida nenhuma alguns exageros. Não era uma forma muito coerente de acordo com as Sagradas Escrituras para falar sobre o agir e o mover do Espírito. Entretanto, o que aconteceu em muitas igrejas foi o oposto até mesmo. Na tentativa de não cair no erro de interpretar mal a ação do Espírito Santo e não se tornar uma espiritualidade doentia, caiu-se no outro extremo, que é o de praticamente anular ou esquecer, menosprezar a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Os dois extremos podem causar problemas numa espiritualidade baseada na Bíblia Sagrada. E nesse livro do Francis Chan, O Deus Esquecido, o que ele procura trazer à memória dos seus leitores é de que nós precisamos todos os dias nos lembrar que o Espírito de Deus habita em nós, que o Espírito de Deus se move entre nós, de que o Espírito de Deus está presente na vida da igreja e na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Nós precisamos clamar por uma vida dirigida pelo Espírito do Senhor. Uma vida que extrapola, que vai além das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios anseios. Uma vida vivenciada no Espírito. E quando o texto bíblico mostra a experiência de Pedro, João e todos os seus amigos que ouviram o fato, o que acontece com eles é um toque de Deus, em que se via nitidamente a presença do Espírito de Deus na vida deles. Quando o texto nos relata que eles estavam cheios do Espírito Santo, é porque Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, e outros que presenciaram, viam
que aqueles homens de fato agiam, não pela sua própria vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta que surge a nós, que estamos aqui nessa noite: nós queremos prosseguir com a nossa vida, fazendo o que bem entendemos, da forma como queremos, o que julgamos melhor, ou nós queremos viver no Espírito? Ou queremos andar no Espírito? Queremos nos entregar nas mãos do Senhor, que pode fazer com a nossa vida o que Ele bem entende, quando entende e da forma como Ele o quer. Isto é, viver no Espírito. Estes homens foram cheios do Espírito. O Espírito de Deus se revelou, se manifestou na vida deles. Mas algumas coisas são importantes para que nós possamos, de uma forma muito consciente, bíblica, até mesmo teológica, caminhar no Espírito, clamar por essa ação dele sobre a nossa vida. Uma das coisas que eu vejo no texto é que eles tinham uma vida sincera de oração. Versículo 24 vai dizer que quando eles ouviram o testemunho de Pedro e de João, eles levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, e eles começam assim a fazer uma oração. A primeira coisa que esses homens demonstraram no estilo de vida que eles estavam cultivando era a vida de oração. Diante do testemunho, diante dos fatos narrados, diante dos milagres ocorridos, mesmo diante do sinédrio, diante da coragem de Pedro, diante da coragem de João, quando tudo isso é ouvido por esses seus amigos, a expressão deles se revela numa palavra de oração. A alegria é tão grande que o que eles conseguem fazer é orar. Simples. Eles começam a abrir os lábios e glorificar a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus. Se nós ansiamos por uma vida no Espírito, o caminho que nós precisamos tomar é o caminho da oração. Precisamos orar. Você precisa orar. Quando notícias boas chegam aos seus ouvidos, o que você faz? Quando notícias ruins também chegam à sua casa, o que você faz? Qual é a sua primeira ação? Qual é a sua primeira expressão? Você reclama, você murmura, você lamenta, você se gaba, você se orgulha, você se sente bom no que faz, ou você dobra os seus joelhos e diz: louvado seja o teu nome, Senhor. Vida de oração. Esses homens oravam, clamavam, intercediam, agradeciam, bendiziam o nome do Senhor em todo o tempo. Uma vida de oração. Algo simples, mas profundo. Algo tão conhecido, mas muitas vezes pouco praticado. Oração. Você quer viver no Espírito? Ore. Ore mais. Ore ao Senhor. Dedique tempo de intimidade com Deus. Coloque a sua vida perante o Altíssimo. Se uma enfermidade chegar à sua casa, ore ao Senhor. Se você conquistar algo que tanto sonhava, ore agradecendo ao Senhor. Se você tem visto batalhas surgindo nos seus relacionamentos, ore a Deus colocando todas as suas lutas diante do Altíssimo. Viver no Espírito é uma consequência de uma vida de oração, de uma vida onde os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz de Deus, tanto quanto os nossos lábios estão prontos para falar com Ele. Ore, ore. Só você e o Espírito de Deus que habita em sua vida pode trazer direção nessa noite sobre como tem sido de fato a sua vida de oração. Mas lembre-se que esses homens tiveram uma experiência maravilhosa com Deus, porque eles oraram.
porque eles intercederam, porque eles clamaram, porque eles abriram os seus lábios ao Senhor, no momento em que até mesmo coisas boas e ao mesmo tempo difíceis estavam acontecendo. Uma outra coisa que eu vejo muito presente na vida desses homens é o profundo conhecimento que eles têm das Sagradas Escrituras. Além de uma vida de oração, é preciso que nós tenhamos relacionamento, vida de leitura da Bíblia Sagrada. Se você observar a oração desses homens, a partir do verso 24 até o versículo de número 26, você vai ver que eles fazem citações de vários textos bíblicos do Antigo Testamento. Eles citam Neemias, eles citam Jó, cita Isaías, cita Salmos, cita Daniel. Nessas palavras de oração que nós vemos, se a sua Bíblia tiver nota de rodapé, você vai ver que esses homens estão trazendo à memória na vida de oração versículos do Antigo Testamento. Ou seja, em outras palavras, eles conheciam o livro sagrado que os regia. Eram homens, vai dizer até mesmo alguns versículos atrás, ainda no capítulo 4, que Pedro e também João eram homens incultos, homens iletrados, homens que não tinham formação nenhuma para a época, mas mesmo assim eram homens conhecedores da Bíblia Sagrada, dos livros do Antigo Testamento em especial naquele tempo. Portanto, uma vida no Espírito, ela é possível quando nós reconhecemos que esta palavra em nossas mãos é de fato a palavra de Deus, e nos dedicamos ao conhecimento dela, e nos dedicamos à leitura dela, ao aprendizado da vontade do Senhor, ao conhecimento dos seus caminhos e dos seus princípios. Portanto, fica para nós a lição de que não é possível uma vida no Espírito sem relacionamento com a palavra de Deus. Precisamos ler, estudar, meditar, nos aprofundar. E aí então surge novamente a pergunta: como tem sido a nossa vida de leitura das Sagradas Escrituras? Quanto tempo temos nos dedicado ao conhecimento da palavra de Deus? Quanto tempo temos disposto durante o dia, durante a semana, para poder conhecer as orientações do nosso Senhor, daquele que nos chamou? Quanto tempo temos dedicado ao aprofundamento desta palavra em que cremos que traz vida? Se queremos ser cheios do Espírito, precisamos ler a palavra que foi inspirada por Ele, a palavra que trouxe revelação aos nossos antepassados, para que pudessem colocar aqui neste livro as experiências que tiveram com o Deus da sua palavra, e que assim guiaram-nos durante todo o tempo. Se por um lado devemos orar, precisamos dobrar mais nossos joelhos, precisamos clamar mais, precisamos buscar em oração. De forma semelhante, também devemos ler mais, conhecer mais, deixar de lado os nossos achismos, as nossas vontades próprias, para poder conhecer qual é a vontade e os princípios de Deus para a nossa vida. Esses homens, nesta simples oração, mostraram um profundo conhecimento que eles tinham das Sagradas Escrituras. Mas também, eles demonstraram uma consciência muito clara da missão que eles tinham. Eles revelaram que estavam cientes do que Deus tinha para a vida deles. Tanto que no versículo 29 e 30 do texto, nós encontraremos as seguintes palavras em suas orações: agora, Senhor, considera, atenta às ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome
do teu santo servo Jesus. Acho interessante essas palavras de oração deles, porque a primeira coisa que eles pedem a Deus é condições para continuarem anunciando corajosamente as boas novas do Evangelho. Eles dizem ao Senhor em oração: Deus, nos dê força, nos dê coragem, para que continuemos pregando, anunciando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E eles continuam a oração dizendo: olha, estende a tua mão também para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles entendem aqui que a missão deles é proclamar as boas novas, é anunciar que Jesus Cristo pode salvar o indivíduo. Eles pedem por sinais, eles clamam por maravilhas, eles pedem para que Deus estenda a sua mão e faça milagres, porque Deus pode fazê-lo. Mas eles entendem que a missão deles não é fazer curas ou milagres, porque essa missão é de Deus. A missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja é anunciar as boas novas, é dizer que Cristo está conosco na cura e na doença, é dizer que Cristo está conosco na bonança ou na tempestade. O papel dos apóstolos, o papel dos seguidores, era anunciar as boas novas do Evangelho. E se Deus assim quisesse fazer mais curas e sinais em nome de Jesus, caberia a Ele fazê-lo. Nós temos que ter consciência da vocação da igreja no século em que vivemos. Nós precisamos ter a clareza do para o que nós fomos resgatados do império das trevas. Se nós queremos viver no Espírito, queremos ser cheios do Espírito, nós temos que ter uma consciência clara do porquê fomos salvos. Nós não fomos salvos para viver tão somente bem. Nós não fomos salvos para ter uma saúde perfeita. Nós fomos salvos para anunciar as boas novas do Evangelho. Se nós entendermos diferente, nós vamos ser até mesmo injustos com os nossos irmãos em Cristo que estão perdendo a cabeça no Egito, que estão sendo assassinados brutalmente por causa do Evangelho. Deus pode fazer curas, Deus pode fazer milagres, mas o que nós fomos resgatados para fazer é anunciar que Jesus Cristo é Senhor em toda e qualquer circunstância. Essa é a consciência que esses homens tinham. Eles poderiam ser presos 10 vezes, poderiam ser crucificados como seu Senhor, pendurados de cabeça para baixo como foram alguns, eles poderiam passar o que fosse, ser apedrejados, mas eles continuavam conscientes do para o que eles foram resgatados, e isso os fazia homens cheios do Espírito Santo de Deus. Isso fazia desses homens, homens conscientes do que era a vida ao lado do Senhor. E Deus os abençoou grandemente. Deus os usou na história da igreja poderosamente. Muitos deles pagaram com seu próprio sangue para viver cheios do Espírito. Você tem consciência clara da sua missão? Você tem consciência do porquê Deus o chamou? Quando você pede algo a Deus, quando você na sua oração pede, intercede ao Espírito, pedindo para que Ele interceda por você com gemidos inexprimíveis, você tem consciência do que você põe diante de Deus em oração? Qual o propósito dos seus pedidos? Qual o propósito das suas ansiedades? É para satisfação própria? Ou é para que o Evangelho do Senhor continue sendo proclamado e anunciado, para que mais vidas sejam resgatadas? Quando olho para esse texto, quando reflito na experiência desses homens, vejo homens cheios do Espírito, não porque eles ansiavam por fazer milagres, mas porque eles tinham consciência que o único que pode fazê-lo é o Senhor e não eles, porque jamais procuraram ou buscaram essa glória para si mesmos. Pelo contrário, eles continuavam em oração, dizendo: Senhor, nos dá coragem para que não venhamos a temer a espada de Herodes,
para que não venhamos temer a espada de Pôncio Pilatos, para que não temamos a perseguição de Anás, Caifás, Alexandre e muitos outros. Dá-nos coragem para anunciar o evangelho que nos alcançou. E quando eles terminam a sua oração, quando eles terminam esse tempo de gratidão a Deus e de clamor ao Senhor, depois de orarem, a manifestação de Deus é visível, porque treme o lugar em que eles estavam. E acontece algo maravilhoso, porque todos são cheios do Espírito do Senhor. Se olharmos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ver uma vida cheia do Espírito. O Espírito do Senhor se manifestou sobre a vida de Jesus em todo o tempo. Desde a sua concepção, Jesus foi concebido por meio do Espírito Santo. No seu batismo, quando João Batista o batiza, o Espírito de Deus se manifesta. Quando ele realiza o seu ministério e vai ser tentado no deserto por 40 dias, o Espírito do Senhor está com ele. No ministério de Jesus, no de libertação, de cura, o Espírito está presente. No ministério profético, na sua morte, na sua ressurreição, o Espírito do Senhor está presente. Os evangelhos vão apresentar sempre Jesus como um homem cheio do Espírito. E é nele que nós devemos nos espelhar. Devemos olhar para Jesus, nos espelhar nele, até mesmo tendo a consciência de que não seremos como ele, porque ele é singular, Jesus é único, mas mesmo que sejamos falhos e limitados, precisamos continuar olhando para o nosso Senhor, que foi cheio do Espírito em toda a sua vida e todo o seu ministério. Precisamos olhar para a experiência desses homens, que mesmo limitados, puderam viver uma vida cheios do Espírito. Mas isso porque buscavam a Deus na simplicidade da oração, tinham tempo e se dedicavam à leitura das Escrituras Sagradas, porque sabiam que dela vinha a orientação do Senhor para as suas vidas, e também porque eles tinham consciência da missão para que foram resgatados. Se você anseia ser cheio do Espírito, não tem outro caminho. O caminho é esse. O hábito da nossa vida precisa ser este. O tempo em que vivemos é chamado a era do Espírito. Nós não estávamos e não estamos no Antigo Testamento. Nós não vivemos o momento em que Jesus estava presente na terra, mas nós vivemos o tempo em que o Espírito de Deus foi enviado a nós e habita em nós. Portanto, devemos viver no Espírito. Precisamos viver intercedendo, clamando e compreendendo que o Espírito de Deus habita em nós, que o Espírito de Deus se move entre nós, e que Ele age por meio da nossa vida e age no meio da sua igreja. Quando a sua igreja, quando o seu povo entende o seu devido lugar e age da forma como deve agir, orando, lendo as Sagradas Escrituras e tendo consciência da vocação para que foram chamados. E que Deus nessa noite nos ajude e nos abençoe, para que nós consigamos, como irmãos e irmãs, a de fato nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo. Queria orar com você, queria convidá-la a fechar os seus olhos, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Sei o quanto é difícil para nós nos esvaziar de nós mesmos, mas é necessário, para que sejamos cheios do Espírito. É preciso que venhamos abrir mão de tudo que é nosso como lado humano, e que a vida de oração nos molde, que as Sagradas Escrituras nos transformem, e que a consciência da nossa missão nos incomode a prosseguirmos. Com seus olhos fechados, eu queria que você orasse, falasse com Deus, clamasse ao Senhor.
A sociedade necessita de uma igreja, de homens e mulheres que vivem no Espírito, de pessoas que anunciam o Evangelho da salvação em casa, no trabalho, na escola, que falam sobre a salvação do Senhor, pessoas transformadas, impactadas, pessoas que fazem diferença. O que nos diferencia do mundo não são as roupas que vestimos, não é a linguagem que usamos, mas o que nos diferencia é o selo e o sinal do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, no momento em que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que aquele sangue foi derramado na nossa vida e nos perdoou do nosso pecado. E uma vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito, impacta as pessoas que estão à nossa volta, fazendo-as olhar, não para nós, mas fazendo-as olhar para aquele que nos amou. Deus eterno, Senhor de toda a glória, nós queremos aqui nesta noite, ó Pai, clamar ao Senhor, para que o Senhor venha sobre nossas vidas, nos trazendo amparo, nos trazendo conforto e nos trazendo consolo. Leva-nos, ó Deus, a uma vida de oração. Leva-nos, Senhor eterno, a um profundo conhecimento das Suas Sagradas Escrituras. Leva-nos a uma consciência real da missão que devemos executar dia após dia. Senhor eterno, seria muito cômodo para nós dizermos que queremos ser cheios do Teu Espírito, que queremos ser plenos do Espírito do Senhor. Seria fácil demais para nós dizermos isso. Mas, portanto, a nossa oração, Deus, é uma oração que mexe conosco, porque o que nós queremos pedir é que o Senhor nos ajude a orar como esses homens oravam, que o Senhor nos ajude a conhecer a Bíblia como esses homens conheciam, e que o Senhor nos ajude a sermos conscientes da nossa missão, como estes homens foram conscientes da missão para que foram chamados. Se isso acontecer na nossa vida, Pai, se isso acontecer no meio desta igreja, nós temos a plena certeza que estaremos sendo guiados, dirigidos e orientados pelo Teu Espírito Santo, e não por nós mesmos. Venha sobre nós, ó Deus, e nos levante na força, no poder, na graça e na misericórdia do Espírito do Senhor que opera em nós. Em nome de Cristo, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, ó Pai. Amém.